E aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo aqui a essa palestra, essa pequena palestra que eu vou falar um pouquinho sobre licitação. Agradeço muito a sua presença e se você se interessou por esse assunto, tá? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o segredo das licitações e como a sua empresa pode aumentar os resultados em vendas ainda esse ano, se ela decidir andar por esse caminho. Isso aqui não é nenhuma promessa de lucro rápido, não é nenhuma promessa dessas promessas que a gente vê na internet de venda de cursos de empreendedorismo ou venda de marketing multinível. Não, nada disso. Essa palestra aqui, ela é exclusiva para empresários que já possuem uma empresa consolidada no mercado, com toda a sua documentação, tudo certinho, seja microempresário, seja empresa de pequeno porte, ou média, ou grande empresa, tá certo? E é um tema muito sério, porque quando você vai falar de licitação, a licitação ela é uma das coisas mais sérias que você pode encontrar quando se trata em vendas, né? Então essa aqui é uma palestra séria. A licitação, ela se mostra a grande salvação de empresas que estão aí quase indo para o buraco devido à baixa nas vendas. Tem empresas que garantem um ano inteiro de faturamento só com o fechamento de um contrato para o governo, tá certo? Ou para os órgãos públicos. E tem empresas que aumentam o seu faturamento até 70% ao ano, quando elas decidem andar por esse caminho, tá certo? Mas ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade para o seu negócio, também é uma grande responsabilidade, porque quando você está falando de órgãos públicos, quando você está falando em vender para o governo, e para os órgãos públicos e para tudo que envolve administração pública, você tem que tomar um cuidado redobrado com quem você coloca como responsável para fazer esse processo por você, para que mais na frente você não quebre a cara, tá certo? Você não acabe aí tendo prejuízos ou mesmo ser até condenado por alguma coisa, mesmo que você não tenha tido a intenção de agir de má fé com a administração pública, tá certo? Então, de fato, há um baú, há um tesouro no final desse arco-íris chamado vendas para o governo e para os órgãos públicos. Mas você tem que ter muito cuidado com essa estrada, você tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo. Eu vou te mostrar alguns mitos, tá certo? Eu vou te mostrar alguns mitos que envolvem essa área da licitação e por que são mitos e como você está perdendo uma grande oportunidade por estar acreditando nessas mentiras que envolvem licitação. Licitação não é um negócio fácil, mas não é a coisa mais difícil do mundo e a gente está falando do maior comprador que tem, que é o governo, né? Não há nada que você possa fazer que seja mais benéfico em questão de vendas do que vender para quem tem dinheiro para comprar e quem tem sede de comprar, quem tem necessidade de comprar aquilo que você tem para oferecer. Então, se você é um empresário, se você tem aí um pequeno negócio, um comércio, você vende pneu, você vende água, você oferece algum serviço, ou se você trabalha para alguma empresa, fica de olho nessa palestra que eu vou te mostrar um pouco desses mitos, o porquê de você não dever temê-los e no final ainda vou te dar algumas dicas que vão fazer toda a diferença caso você queira participar de um processo licitatório e começar a trazer mais lucros aí para sua empresa, tá certo? E eu coloquei essa frase aqui que é mais ou menos o que eu entendo que seja a síntese da licitação, né? Quer ganhar a corrida? Ponha os custos no cabresto, e solte as rédeas das vendas. E licitação é basicamente isso, né? É você encontrar algum órgão público que está precisando daquilo que a sua empresa oferece e ver se depois de tirar todos os custos, você é capaz de vender isso para aquele órgão e ainda ter um lucro, tá certo? Então essa é uma grande falha, às vezes, de empresários que são leigos no assunto, que nunca participaram de uma licitação, que eles entram com tanta sede de ganhar uma licitação, de participar do processo e poder vender para o governo, que às vezes eles não calculam direito os custos que eles vão ter para poder oferecer aquele serviço, aquele produto que ele tem. O resultado disso é que quando ele vai vender para a administração pública, ele não está tirando lucro nenhum.
Ou seja, ele está só pagando ali o serviço que ele está prestando, mas ele não está tirando lucro para ele. Então, se você fizer a coisa direitinha, se você tiver uma pessoa de confiança que possa estar cuidando dessa parte para você, você vai sim aumentar o faturamento da sua empresa, vendendo para o governo e tirando aí um bom lucro, tá certo? Salvando a sua empresa do buraco, principalmente nesse período que a gente está passando, que é um período tão difícil, né? É o período da pandemia. Mas você está me vendo falar aqui, você deve estar se perguntando, pô, quem é esse cara? Quem é esse cara? O que ele acha que ele entende de licitação? Bom, para você que não me conhece, meu nome é Yuri Prado, né? Esse é meu telefone, caso você queira entrar em contato comigo, para a gente conversar um pouco mais, eu poder te falar um pouco mais dos serviços que eu presto. Eu sou formado em marketing e publicidade, trabalhei há mais de 10 anos nessa área, né? Eu trabalhava no estúdio de propaganda. E por que eu decidi encarar esse mundo das licitações, entender como é que funciona isso? A empresa que eu trabalhava, ela era uma empresa bastante renomada aqui na região, mas no entanto, aqui tinha sempre uma empresa que ela era sempre maior do que a gente. Por mais que a gente conseguisse muitos clientes, por mais que a gente investisse em propaganda, em publicidade, essa empresa ela sempre foi muito maior. E eu fui tentar entender o que acontecia e acabei descobrindo que a empresa simplesmente participava de licitações. Esse era o segredo dessa empresa de publicidade. Então eu fui pesquisar um pouco mais o que era licitação, eu não entendia muito bem e descobri que quem entende de licitação e quem sabe participar tá, como a gente fala por aqui, por cima da carne seca, né? Tá comendo bem, porque tá vendendo o seu serviço, o seu produto para o maior comprador do Brasil, tá certo? E isso me fez eu me encantar por esse assunto, por essa parte das vendas que às vezes é muito ignorada pelas empresas, que é a parte de vender para os órgãos públicos, e me fez estudar sobre licitação. Acabei fazendo aí vários cursos no mercado, fiz curso no Senac, fiz um curso na Viana Consultores e hoje eu sou analista em licitações e ajudo aí empresários que querem participar no processo licitatório, eu os ajudo a ganhar a licitação de uma forma totalmente lícita e de uma forma que seja benéfica, que traga lucro e resultados para o caixa da empresa, tá certo? Então, caso você queira conversar comigo, queira saber os serviços que eu ofereço e queira tirar dúvidas também, eu estou totalmente à disposição. Esse aqui é meu telefone, tá? Esse é meu WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, tá certo? E vamos lá, entender o que é esse tema. E a gente vive num momento muito difícil, né? Eu acredito que o Brasil ele nunca passou por uma situação como essa que a gente está passando agora. Eu acho que você também acredita nessa mesma coisa. Essa aqui é uma notícia que eu peguei do El País, essa primeira notícia: 716 mil empresas fecharam as portas de acordo com a pesquisa Pulso Empresa, por causa do impacto da Covid, né? E isso é uma notícia de julho de 2020, ou seja, essa notícia já vai fazer um ano no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá certo? Então 716 mil empresas fecharam as portas, né? Para você ver como que está a situação aí do nosso Brasil, não só do Brasil, mas do mundo também, né? Muito complicado para os empresários. E está complicado para os empresários, a gente imagina para os colaboradores, né? Que o desemprego diante da pandemia bateu um novo recorde. Essa aqui é uma notícia do fim do ano, tá certo? Teve uma alta de 35% no desemprego aí até o período dessa matéria. Então a gente vê que a situação ela não tá fácil não. O negócio está complicado para você que é empresário, para você que é funcionário. As pessoas estão com medo de perder os empregos e estão com medo de fechar as portas, né? É porque você não está enxergando a oportunidade que está aqui diante dos seus olhos, que é o que eu vim te falar aqui agora, que é você vender para os órgãos públicos. Ah, mas eu tenho medo de vender para os órgãos públicos. Tudo bem, vamos desmistificar as 3 grandes mentiras sobre licitação, tá certo? Eu vou fazer você entender de uma vez por todas essas mentiras que envolvem a licitação, por que você não deve acreditar nelas e por que as licitações podem sim trazer mais dinheiro para o caixa da sua empresa, tá bom? Então,
Mas antes de falar sobre essas 3 mentiras, vamos entender um pouquinho o que é a licitação. Eu fiz esse pequeno texto aqui para você poder entender um pouco mais, caso você tenha dúvida. Quando algum órgão da administração pública direta ou indireta precisa de algum determinado produto ou serviço para suprir uma necessidade específica, ele não pode simplesmente chamar a primeira empresa que lhe der na telha. É feito todo um processo interno de análise da necessidade e da melhor forma de atendê-la para, em seguida, ser escolhida a maneira pela qual diversas empresas irão participar com o interesse de satisfazer os anseios do órgão em questão. A isso damos o nome de processo licitatório. O que eu quis dizer aqui? Digamos que a Secretaria de Educação de Palmas está precisando de canetas para atender lá a sua demanda com os servidores, né? Os servidores eles estão ficando sem canetas e eles vão precisar de canetas. O que acontece? O servidor vai trazer a caneta de casa, ele vai gastar dinheiro do próprio bolso? Não. Esse servidor ele vai entrar em contato com seus superiores falando que o órgão está precisando de caneta, e esse superior ele vai entrar em contato com a parte da administração pública que é responsável por elaborar licitações, onde eles vão fazer todo um estudo das necessidades do órgão, ver se aquilo é realmente necessário, e sendo necessário eles vão elaborar todo um edital, todo um processo licitatório para que as empresas públicas, as empresas privadas possam possam abastecer essa demanda de caneta que o órgão está precisando, tá certo? Então o processo licitatório é basicamente isso, é você comprar de empresas privadas aquilo que você não tem, que o órgão não tem condições de gerar sozinho. Se ele precisa de canetas, ele vai correr atrás dos comerciantes, das empresas, para que as empresas possam servir aquele órgão com aquelas canetas. E o mesmo com qualquer coisa, com água, com alimentação, com pneus, com cadeiras, computadores, tudo que você vê dentro de um órgão público, da administração pública, tudo que você vê foi para ali muito provavelmente por causa de uma licitação, tá bom? Então vamos falar aqui da primeira mentira envolvendo as licitações. O porquê das pessoas terem medo de participar de um processo licitatório. A primeira grande mentira é a seguinte: não vou participar das licitações porque é tudo um jogo de cartas marcadas. Tá certo, pessoal, essa aqui é uma mentira que a gente até consegue entender, porque o nosso país ele é um país muito corrupto, né? E boa parte da corrupção que acontece no nosso país aconteciam nesses processos licitatórios, tá certo? Licitação. A gente ainda vê muita coisa nesse sentido, né? Mas seria mesmo as licitações um processo de cartas marcadas? Bom, a gente pode dar uma olhada aqui no... Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou acessar aqui o Google e eu vou colocar aqui fraudes em licitações. Vou colocar aqui e eu vou colocar aqui notícias. Pessoal, seria mesmo licitação um jogo de cartas marcadas? É por isso que você tem medo de participar de licitações? Vamos dar uma olhada aqui nessas notícias. Olha só, que já tem um que incrível, isso aqui é muita coincidência. Polícia Federal investiga fraudes em licitações com recursos para Covid-19 em Imperatriz, na minha cidade, uma cidade do interior, olha só. A operação identificou diversos indícios de fraude no processo de dispensa de licitação que resultou com a contratação de empresa de fachada integrada por sócios laranjas. Ou seja, aqui teve um espertinho que foi participar de licitação, aqui muito provavelmente, né, ele achando que ia se dar bem, mas a Polícia Federal caiu em cima, tá certo? Você pode dar uma olhada aqui depois, pesquisar. Vamos ver mais uma. GAECO denuncia 5 pessoas por fraude em licitações da Prefeitura de Ubaporanga, ou seja, mais gente que foi pega aí tentando fraudar a licitação. Então seria realmente licitação um jogo de cartas marcadas? Aqui o fraude de licitação, esse aqui já foi um outro processo.
Justiça manda bloquear 29,8 milhões de ex-amputados empresários por fraudes em licitações da ALMT. Então, se você pegar aqui é só as que estão aparecendo, as que estão mais no topo, né? Mas se você pegar aqui, você encontra um monte de informação sobre pessoas que se deram mal por tentar fraudar licitações. Então, a resposta que eu dou para essa questão de licitação ser um processo de cartas marcadas é que não, cara. Licitação não é um processo de cartas marcadas. O que acontece é que existe muitos órgãos, muitas cidades no interior do Brasil, onde não existe uma fiscalização tão grande, ou então os responsáveis por elaborar e por administrar aquela licitação, eles não são tão qualificados, tá certo? Então a coisa mudou muito de uns anos para cá. Muitas leis surgiram, por exemplo, como a Lei 12.846 de 2013, que é a Lei Anticorrupção, que ela é uma lei que veio para ajudar a combater esse tipo de coisa, esse tipo de problema com licitações também, tá certo? A gente tem um problema muito grande, que é o quê? Que são os agentes públicos, que eles tentam direcionar licitações. Então, existe todo também um processo para que você consiga identificar licitações que forem direcionadas e denunciar esses agentes, tá certo? Por exemplo, o artigo 7º do parágrafo 5º da Lei 8.666, que é a Lei das Licitações, né? Que é um artigo que ele é exclusivo para você poder aplicar quando você acredita que existe uma licitação que ela está sendo direcionada para beneficiar uma empresa em específico, tá certo? Então, esse negócio de que licitação é um jogo de cartas marcadas, cara, isso passou, isso é coisa do passado. Hoje você tem muitos recursos, muitas formas de você denunciar, de você identificar e de você impedir que a licitação ela seja fraudulenta e que ela seja uma licitação direcionada, que ela seja para beneficiar uma empresa. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma pequena amostra de como essas empresas que tentam se beneficiar de licitações, elas podem quebrar a cara lá na frente, tá certo? Então, é toda aquela questão de você saber onde você está entrando, de você ter alguém que você possa confiar, tá certo? Para identificar essas licitações para você, para poder encontrar erros em licitações e identificar aquelas licitações que porventura possam ser fraudulentas, que eu te garanto que são a grande minoria, cara. Hoje existe muita lei para combater esse tipo de ação dos funcionários públicos, tá certo? Existem muitas ferramentas, muitas maneiras de você denunciar e de você correr atrás do seu direito, caso você seja prejudicado aí por algum funcionário mal intencionado ou alguma empresa que está ali mal intencionada em uma licitação, tá certo? Então, licitação não é um jogo de cartas marcadas. A Polícia Federal está em cima, tá certo? O TCU fica muito em cima, os órgãos de controle dos estados e dos municípios também, tá bom? Então, é uma coisa que você não precisa ter medo, tá certo? A mentira número 2 é: não vou participar de licitação porque o governo contrata, mas não paga. Esse aqui é um outro absurdo, né? Porque, cara, primeiro de tudo, a gente está falando com quem é o dono do dinheiro. E não faz sentido nenhum o governo contratar uma empresa e não pagar. E eu vou te explicar por quê. Vamos dizer que você venda, vamos pegar o exemplo da caneta de novo. Uma empresa foi lá e vendeu 300 mil reais em canetas para um órgão público e aquele órgão público não pagou. Aquele empresário, ele obviamente vai ficar muito indignado, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai entrar com recurso, vai correr atrás do prejuízo e vai queimar aquele órgão público. Ele vai queimar aquela instituição, aquela administração para qualquer outra pessoa, para os amigos empresários. Ele vai botar a boca no trombone, tá certo? Quando aquele órgão público abrir novamente uma licitação para canetas, você acha que vai ter alguma empresa querendo participar? É lógico que não. Os empresários eles já vão saber que aquele órgão público ele não paga, ele compra, mas não paga. Então, toda vez que aquele órgão público for abrir um processo licitatório, ele vai dar de caras com uma licitação deserta. Por quê? Porque ninguém vai querer participar da licitação daquele órgão.
porque ele não paga, ele compra, mas não paga. Então você acha que faz sentido para a administração pública comprar alguma coisa e não pagar? É claro que não. Eles têm que pagar, porque se eles não pagarem, as outras empresas não vão querer participar e eles têm necessidades que precisam ser supridas. Então, não faz sentido isso. Não faz sentido dizer que o órgão público compra, mas não paga. Ele pode atrasar, sim, ele pode atrasar. Mas aí o que é que você faz? Existem diversas maneiras de você cobrar um órgão público. Por exemplo, existe o Tribunal de Compras da União, onde você pode fazer uma denúncia dizendo que aquele órgão comprou, mas não pagou. Existem os tribunais de contas do Estado, existem os tribunais de contas do município, as ouvidorias, as corregedorias. E antes de tudo isso, existem os pedidos que você pode fazer internamente para aquele órgão. Você pode cobrar de forma interna. E se ele não pagar, você pode simplesmente ameaçá-lo. Você o ameaça, por quê? Porque depois que você denuncia esse órgão público de que ele não está pagando o que foi acordado, meu amigo, aí ele vai ter problema. Ele vai ter problema sério e eu te garanto que os caras têm medo de ter problema com os órgãos de fiscalização. Sabe por quê? Porque se ficou comprovado que o funcionário público lá foi quem errou e não pagou você quando ele deveria ter pago, ele vai tomar uma advertência, ele vai sofrer uma penalidade e muito provavelmente vai sair dinheiro do bolso dele. Então os caras, eles têm medo, eles têm que pagar aquilo que eles compram, tá certo? Você não precisa temer. Você sempre vai receber da administração pública aquilo que você vendeu para ela. E outra coisa, nos editais existe um local específico onde o órgão coloca a origem dos recursos, os recursos orçamentários para fazer aquela compra, a compra daquele objeto que você oferece. Então você vai sempre ver lá, a não ser que seja um SRP, que é um sistema de registro de preço, que aí não precisa colocar, só na hora da homologação. Mas num edital comum, você sempre vai ver lá a origem dos recursos, ou seja, o órgão público ele vai sempre ter que mostrar de onde está vindo o dinheiro que vai te pagar. De onde vai vir? Se não estiver mostrando, a gente faz a impugnação. Porque você precisa saber de onde você vai receber e se tem dinheiro para te pagar. Então, simplesmente não faz sentido essa história de que o órgão público não paga. Ele paga sim, tá bom? Se ele não pagar, ele se ferra e ele tem que pagar, cara. Por todos esses motivos que eu expliquei para você. E a mentira número 3 é o seguinte: não importa o que você diga, esse negócio de licitação não vai dar certo com a minha empresa. Muito bem. Aí eu te pergunto, por que não daria certo com a sua empresa? Depende do que você vende. Primeiro de tudo, como é que está a sua documentação? Sua documentação está toda legal? Sua documentação com a Justiça do Trabalho? Você está em algum débito com o governo? Você tá tudo certinho com os seus impostos? Você possui todos os documentos que você precisa para estar fazendo a sua operação? Está tudo em dias? Se está tudo em dias, cara, então vamos repensar isso aí. Vamos repensar esse negócio de que licitação não é para você. Porque para participar de licitação é bom, mas não é docinho. Exige um monte de burocracia. E uma delas é que a sua documentação esteja toda em dia. Sua documentação está em dia? Então vamos repensar. Será que não é mesmo para você? O que a sua empresa vende? O que você vende? Que serviço você presta? Você vende... você tem um comércio onde você vende arroz? Então, como você vai dizer para mim que licitação não é para você? Existe um monte de órgãos públicos que compram arroz. Yuri, mas eu não sei se o órgão público compra aquilo que eu tenho para oferecer. Então eu estou aqui no site de compras do governo, gov.br/compras, tá certo? Estou aqui em consultas. Em consultas você vem em aviso de licitações. Vai abrir essa página, tá bom? Você coloca modalidade todas, coloca tudo aqui, tá certo? E objetos, vamos colocar aqui, por exemplo, eu até coloquei aqui, caneta, tá? E vamos colocar OK.
Ah, tá, o período. Vamos colocar aqui o período. A gente colocou caneta, a gente vem aqui em período de publicação. Vamos colocar aqui 18, tá? Até 30. Esse marco aqui, vou colocar 29, tá? Vamos dar um OK. Pessoal, isso aqui são todas as licitações só no site de compras do governo que estão pedindo aquele objeto, que é a caneta, tá certo? Só naqueles dias. Então você imagina aí o que pode vir pela frente, tá bom? E isso é só um lugar onde você pode pesquisar se o governo, se os órgãos públicos compram aquilo que você tem para oferecer. Então, antes de você falar que licitação não é para você, faz essa pesquisa antes. Vem aqui nesse site, vem aqui em licitações, aviso de licitações, e coloca aquilo que a sua empresa vende, seja lá o que for. Se for smartphone, se for carregador de celular, se você tem um frigorífico e quer vender carne bovina para o governo, faz esse estudo aqui, esse pequeno estudo. Você vem aqui, ó, aviso de licitações, tá? Coloca aqui o objeto. O objeto é o quê? Aquilo que você oferece. Coloca aqui, coloca um prazo, tá bom? E depois vem OK. E vai aparecer, vai mostrar se aquilo que você vende é comprável pelo governo ou não e se eles estão atrás. Então isso é para você que pensa que licitação não é para a sua empresa, tá? Eu acho que você está perdendo uma grande oportunidade de fazer muito dinheiro, tá bom? Então essas foram as 3 grandes mentiras que as pessoas geralmente falam quando elas não querem participar de licitação, né? Muito provavelmente o que acontece é que primeiro as pessoas nem conhecem licitação. Depois disso, quando elas conhecem, elas não participam por essas 3 questões, né? Ou elas têm medo de achar, porque acham que aquilo é um jogo de cartas marcadas, ou elas acham que não vão receber do governo, que também é uma grande mentira, e elas simplesmente acham que aquilo não é para elas, é só para algumas empresas específicas, e não é. Tem milhares de empresas no Brasil que participam de licitação, tá certo? Milhares de empresas. Será que todas essas milhares de empresas estão erradas? Creio que não, né? Então esse é um mercado aí que você tem que abraçar com certeza. E assim como existem milhares de empresas no Brasil, existem milhares de órgãos públicos, tá? Tem milhares de órgãos públicos aqui e com certeza alguns deles têm aquilo que você tem para oferecer. Então tá na hora de você começar a ganhar dinheiro vendendo para os órgãos públicos, para a administração pública, tá? Porque muitas vezes o que acontece é que o empresário, para começar a ganhar dinheiro, o que é que ele faz? Ele investe em publicidade, né? Ele vai compra um horário na novela das 9. Cara, eu já trabalhei, como eu falei, eu já trabalhei com publicidade e 30 segundos no horário das 9, se você for fazer um comercial local, só para onde aquela emissora tá, tipo aquela cidade, aquela região, meu amigo, é R$ 1.700 se você for anunciar na Globo, 30 segundos, tá certo? Então as pessoas pensam, os empresários pensam que para vender mais eles precisam contratar mais vendedores ou comprar grandes quantias aí em publicidade em Facebook, publicidade na televisão. Cara, e o que não precisa, você não precisa de nada disso. Você só precisa achar o edital certo e você também precisa estar com a sua documentação em dia. O restante do trabalho você joga nas mãos de uma pessoa competente aí para poder tocar esse barco da licitação para você, tá certo? E dando tudo certo, é dinheiro no caixa da sua empresa, cara. Então eu vou dar aqui umas dicas matadoras, tá? Para você que quer entender um pouco mais, que pensa em participar de licitação, tá bom? Você começar a ganhar dinheiro, trazer mais dinheiro para o caixa da sua empresa, tá certo? Que são os 3 passos fundamentais para quem quer mexer com licitação. E o passo número 1 é aquilo que a gente já falou, né?
esteja com sua documentação em dia. Pessoal, não adianta, você pode ter o produto que você vende ele pelo preço mais baixo no Brasil, você pode ter o melhor produto com a melhor forma de entregar. Se a sua documentação não estiver em dia, cara, nem entra em licitação, porque você vai se ferrar lá na frente. A não ser que você seja pequena empresa ou microempresário, que existe a Lei Complementar 123, que é uma lei voltada exclusivamente para beneficiar esse tipo de empresa nas licitações. Então, se você for empresa nesse sentido, pequena empresa ou microempresa, alguns documentos trabalhistas você até pode entregá-los depois, mas isso não significa que você está livre, que você pode trabalhar com um documento errado, com documentação atrasada. Não, sua empresa ela tem que estar toda legal, toda a documentação certinha, para que na hora da habilitação lá você não seja desabilitado e acabe pegando uma punição ali, porque quando você vai participar de uma licitação, você assina um termo de que você está habilitado para participar. E se na hora de pegar seus documentos ali, o pregoeiro lá, a comissão de licitação, vê que você não está habilitado, que tem documento faltando, que tem documento atrasado, documento rasurado, e simplesmente não é aquele documento que ela está querendo, aí você vai sofrer uma penalização, tá? Então toma muito cuidado com a questão da documentação. Quer participar de licitação? Esteja com a documentação em dia. Toda a sua documentação esteja com ela em dia, tá? O segundo passo é dê um jeito de cadastrar sua empresa no SICAF, tá certo? Outra coisa fundamental. É obrigatório cadastrar a empresa no SICAF para poder participar de licitações? Não, não é obrigatório. Depende. Você quer participar de licitações no âmbito federal? Ou você quer participar de licitações aí só na sua região, mas se a sua região, os órgãos usarem o SICAF para fazer a licitação? Então, para quem quer participar de licitação, não é obrigatório, mas é fundamental, porque há licitações que você não precisa estar cadastrado no SICAF, mas é sempre bom, porque boa parte delas você vai precisar estar cadastrado no SICAF, tá? O que é o SICAF? Então, pessoal, a gente está aqui de novo no portal de compras do governo federal. Isso aqui é o SICAF, tá? Que é o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, que é onde você tem que cadastrar a sua empresa com toda a documentação necessária para poder participar dos pregões que são feitos pelo governo federal e pelos órgãos que utilizam aqui a plataforma do governo federal, tá certo? Você tem que cadastrar a sua empresa aqui, você tem que estar com a sua documentação em dia e cadastrar a sua empresa no SICAF, tá? Eu faço esse serviço para os meus clientes, tá certo? Se você quer cadastrar a sua empresa no SICAF, mas você não sabe, conversa comigo aí que a gente faz um acordo, tá? Eu já cadastro para você e a gente já participa, eu cobro um valor por isso, mas no momento que eu cadastro a sua empresa, eu já corro atrás de licitações para você, para a gente participar, tá? Então, conversa com a gente aí que a gente faz esse serviço para você, tá bom? O cadastro aqui no SICAF. E por último, pessoal, eu deixei aqui para vocês o passo número 3, saiba onde você está entrando. Cara, licitação ela pode salvar a sua empresa, mas também pode te prejudicar bastante. Você tem que saber o que você está fazendo. Quer ganhar dinheiro? A licitação pode te ajudar. Vender para o governo pode te ajudar, mas não é facinho, tá? Você precisa de uma pessoa especializada, você precisa de alguém que saiba principalmente identificar se aquela licitação está sendo feita da forma correta e também desclassificar os seus concorrentes, porque, como eu te falei, são milhares de empresas participando no Brasil, tá certo? De licitações. E para você poder vender para o governo, essas empresas elas têm que ser desclassificadas durante o processo da licitação, tá? Então você tem que saber onde você está entrando, você tem que entender da lei, você tem que entender dos benefícios, das suas obrigações, entendeu? Das obrigações dos seus concorrentes e de como você pode desclassificá-los por eles não estarem
cumprindo estas obrigações, tá certo? Então é um processo complicado, mas que no final das contas vale muito a pena quando você faz direito, tá bom? Esse é um serviço que eu ofereço, tá? Eu sou analista em licitação, eu faço todo esse serviço para você, desde o cadastramento do SICAF, se você quiser, ou se você não quiser, se você quiser que eu só faça análise da licitação para você, que eu participe para que a gente possa fazer a sua empresa ganhar esse processo licitatório, eu faço esse serviço, eu ofereço. Então entre em contato comigo aqui, tá? Esse é meu nome, Yuri Prado, esse aqui é meu telefone, tá bom? A gente vai conversar, vou tirar mais dúvidas suas aí, tá? A gente vai caçar umas licitações aí que sejam benéficas, que realmente possam trazer retorno financeiro para você, e vamos juntos aí fazer sua empresa progredir, fazer você ganhar mais dinheiro e fazer você sair dessa crise, caso você esteja, né? Agradeço por você ter acompanhado aqui essa apresentação aqui até agora, tá? E caso tenha dúvidas, entre em contato comigo que a gente vai conversar, tá bom?